Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Como é bom podermos retornar novamente agora nessa noite para darmos início à nossa devocional com alegria nos nossos corações, porque o Senhor nos dá a oportunidade de podermos abrir a sua palavra e juntos meditar na mesma. Meu desejo e oração é que nessa noite, mais uma vez, o Senhor fale ao nosso coração e nós sejamos alimentados por Ele mesmo, por meio da sua santa palavra. Quero dar início, irmãos, fazendo a leitura inicial do Salmo 147. Salmo 147. Salmo 147 diz assim: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimentos aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se comprar nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e do que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Meus irmãos, o salmista nos convida a louvar ao Senhor e dá algumas razões para isso. Louvai ao Senhor. Por que devemos louvar? O salmista diz: porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Nessa noite eu quero louvar ao Senhor pela sua palavra e pela oportunidade que temos nessa noite de juntos cultuarmos ao Senhor. Quero cantar um hino. Se você tem aí, no caso nós presbiterianos, se você tem aí o seu inário, hino 135, hino 135, mais de Cristo, hino 135, mais de Cristo. Diz assim o cântico ao Senhor. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir,
nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Que nessa noite nosso sentimento, nosso desejo seja realmente esse, de termos mais de Cristo, mais do seu ensino, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. Como precisamos da mansidão de Cristo, como precisamos da sua compaixão e como precisamos aprender cada vez mais do nosso Salvador. Quero louvar agora um cântico. Eu creio que nem todos devem conhecer, alguns irmãos da nossa igreja, os irmãos da Igreja Presbiteriana de Itapevi certamente conhecem, mas você pode até mesmo baixar no seu celular, você vai encontrar esse cântico que é ao único, o cântico ao único. Eu quero louvar ao Senhor com esse cântico. Aqueles que não souberem, acompanhem em oração à medida que louvarei esse cântico. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado está o Rei Jesus, coroado está o Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Oremos ao Senhor nessa noite. Santíssimo Deus, cada pessoa, Pai, que está neste momento, por meio dessa transmissão, ouvindo a Tua palavra, louvando o Teu santo nome, que Teu Espírito, ó Deus, venha abrir o nosso entendimento, que haja, Senhor, da nossa parte também quebrantamento. A igreja do Senhor na face da terra precisa quebrantar-se na Tua presença. Só, Deus, quando distanciados estamos, é que muitas das vezes percebemos o valor de estarmos presentes, reunidos com nossos irmãos. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Perdoe, ó Deus, as nossas negligências. Perdoe, ó Deus, se por muitas das vezes nós não te cultuamos de uma forma devida. Não demos o devido valor ao templo, a estar em comunhão com nossos irmãos. Santíssimo Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor perdoe os nossos pecados.
Que nessa noite o Senhor nos fortaleça. Que nessa noite a iluminação do teu Espírito, ó Deus, faça com que entendamos a tua palavra. E assim, ó Deus, possamos sermos edificados pelo Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, a cada irmão que está neste momento, ó Pai, ouvindo, a cada irmão que está assistindo essa transmissão. Visita, ó Deus, os enfermos. Visita, ó Pai, o nosso país, aqueles que estão acometidos pelo coronavírus. Ó Deus, entra com a tua cura, com a restauração do Senhor. Ajuda-nos. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, nós louvamos ao Senhor nessa noite, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A palavra do Senhor também nos orienta a como, de fato, nos comportarmos nesse momento de adversidade. Na parte da manhã nós vimos que é preciso confiarmos na palavra do Senhor. E nessa noite, irmãos, para a nossa meditação, eu quero convidar você que está nos assistindo a abrir sua Bíblia lá na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versos 6 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 a 9. Peço você que abra sua Bíblia, eu vou fazer a leitura neste momento para a nossa exposição nessa noite. Eu vou ler a partir do verso 3 até o verso de número 12, mas nossa exposição será dos versos 6 a 9. Mas para contextualizar a mensagem, eu quero ler dos versos 3 até o verso de número 12. 1 Pedro 1, do versos 3 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisa essas que anjos anelam perscrutar. Que Deus abençoe tanto a sua palavra nesta noite. Eu quero usar como base o verso de número 6 a 9, que diz: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações,
para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Verso 8. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A salvação da vossa alma. Meus irmãos, eu quero trabalhar com os irmãos sobre o seguinte tema: os benefícios da aprovação da fé. Os benefícios da aprovação da fé. Se nós olharmos para o texto que acabamos de ler, especialmente os versos que lemos, nós vamos perceber que sofrimentos e dificuldades no presente são provações para o desenvolvimento da nossa fé. Eu queria que você gravasse isso. Sofrimentos e dificuldades no presente são provações para o desenvolvimento da nossa fé. Há duas maneiras de você encarar as provações na sua vida. A primeira delas é vendo-as como meramente ações de Satanás. Ou, segundo, vendo as provações como um método de Deus para nos aprimorar. Eu prefiro olhar, no caso de provações, para o segundo aspecto. Satanás nos tenta, mas Deus nos prova. Deus nos prova. Com a permissão, Satanás nos tenta com a permissão de Deus. Mas Deus nos prova. A palavra provação, ela tem esses dois sentidos. De prova ou tentação, ou meramente tentação. Agora, para sabermos se o autor está falando de prova ou tentação, nós precisamos recorrer ao contexto dessa passagem bíblica. No caso aqui, se nós observarmos os versos de número 3 até o verso de número 7, nós vamos perceber que o apóstolo Pedro, ele está falando de provações. E por quê? O apóstolo Pedro, no verso de número 3 até o verso de número 5, está louvando a Deus. Está louvando a Deus pela salvação em Cristo Jesus. E está dizendo, nos versos anteriores, que o Senhor nos regenerou. O Senhor nos regenerou com um propósito. Deus nos regenerou para uma viva esperança. É isso que ele vai dizer. Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Esse talvez seria um tema para outra mensagem. A ressurreição de Cristo nos dá esperança. Ele nos regenerou para uma herança incorruptível. E aí, irmãos, nós vamos perceber no verso 5 que Pedro vai dizer que essa herança incorruptível é a salvação. É a salvação. Diante dessa realidade, Pedro está dizendo, portanto, começa o verso de número 6, dizendo, nisso exultais, nisso o quê? Exulte, alegre-se na própria salvação. A salvação é a razão da nossa esperança. E uma vez que nós temos esperança, o apóstolo Pedro vai dizer que exultemos, nos alegremos na esperança, mesmo que no presente tempo, se necessário, nós venhamos a passar por diversas provações. E por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que a nossa alegria, o nosso regozijo é em Cristo. Temos o que é de mais precioso na nossa vida cristã, que é a salvação em Cristo Jesus. Isso ninguém pode tirar de nós. Não é uma enfermidade, não é o desemprego, não é as adversidades, não é os problemas do dia a dia, não é o sofrimento, não é isso que vai tirar de nós a salvação, porque nós não a perdemos. Nós temos a salvação porque Cristo morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia.
Portanto, diante dessa realidade, o apóstolo Pedro vai dizer: embora no presente, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou ele está dizendo o seguinte: olha, se for necessário, se for preciso passar por várias provações, que provações são essas? De todos os tipos. Talvez seja o seu caso nessa noite, talvez a sua provação não seja só estar em isolamento, mas a sua provação seja uma enfermidade, seja o desemprego, seja um problema, um conflito familiar que você está passando. Ou seja, não importa qual é o tipo de provação. Mas o que Pedro está nos ensinando é que não devemos pensar no tipo, mas o propósito da provação para nossas vidas. E aí é diante dessa realidade que eu vejo aqui pelo menos 2 benefícios da aprovação da nossa fé. O primeiro desse benefício, é que a aprovação, ela tem como um dos benefícios o fortalecimento da nossa fé. É isso que ele vai dizer. Verso 7, quando ele vai dizer, olha, se alegre, ou seja, na salvação, embora por um tempo breve você possa passar por várias provações, para que, ou seja, propósito, para que, uma vez confirmada o valor da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, se a sua fé não se estraga, ela se renova a cada dia, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo, para que a vossa fé é muito mais preciosa, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa. Pedro ele está dizendo, portanto, ensinando aos seus leitores, naquela época, que estavam passando por provações, os irmãos certamente sabem o contexto dessa carta. Os leitores de Pedro estavam passando por diversas provações, perseguições por conta da fé. E diante dessa realidade, diante das perseguições por conta da fé, muitos irmãos estavam morrendo, muitos irmãos estavam sendo privados. E é nesse contexto que Pedro está dizendo, portanto, que devemos nos alegrar. Pedro ensina aos seus leitores, e nós aprendemos com isso, que Deus nos regenerou ou nos regenera para que os seus filhos tenham uma esperança viva, para que haja uma herança que jamais vai perder, que é a própria salvação. Salvação essa que será de forma plena no último dia. Era por essas coisas que o apóstolo Pedro, portanto, deveria exultar. Porém, Pedro deixa claro, refletindo o ensino de Jesus Cristo, que no mundo nós teríamos aflições. E o próprio Jesus Cristo deixou bem claro isso para nós. Ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Que no presente, às vezes, é necessário passar por algumas provações. Contudo, essas provações, elas visam proporcionar benefícios aos eleitos, aos filhos de Deus. A palavra provação assinala que esses sofrimentos, eles não são absurdos. Ou seja, o sofrimento que você está passando, a provação que você está passando, ela não é absurda. Primeiro que ela é porque ela é permitida pelo próprio Deus. Segundo, porque Deus ele tem um controle de todas as coisas. E terceiro, porque ele quer nos beneficiar com isso. Não é Deus que é beneficiado. Eu e você, nós somos beneficiados com as provações. Deste modo, as provações elas se inserem no plano de Deus. Se inserem no plano de Deus. E é nisso que reside o consolo do cristão. De saber que Deus nos prova para nos beneficiar. Deus nos prova para nos fortalecer. Veja, meus irmãos, que a ideia no texto de provações é que as provações elas podem vir de várias naturezas. Como eu citei inicialmente. Agora, para que a nossa fé ela seja fortalecida, ela precisa ser testada. E o Pedro usa um exemplo aqui do ouro. Ele vai dizer no verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, ou seja, que se estraga, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem que para saber se o ouro é autêntico, ele precisa ser derretido no fogo. E isso não
afeta o ouro em nada, mas pelo contrário, toda a medida que ele é colocado no fogo, todas as impurezas são expulsas nesse processo. E aquilo que é autêntico, que realmente tem valor, se destaca com pureza. Pelo fato de que a fé frequentemente se mistura, pelo fato de que nós estamos numa sociedade cada vez mais caída, cada vez mais maligna, onde o mal opera, nós precisamos exercitar a nossa fé. O exercício da fé, ele só é possível quando situações de dificuldade são colocadas diante de nós. Sem as provações, nós não podemos verificar se a nossa fé é real ou não. Pedro diz que a fé é bem mais preciosa do que o ouro que perece. Por que bem mais preciosa? Porque a fé não perece. Ela pode ser abalada, porém ela nunca se acaba. A fé pode ser abalada sim. Para que essa fé seja a cada dia fortalecida, nós precisamos manter uma vida de comunhão com Deus, por meio da leitura da sua palavra, do culto a Deus e uma vida de oração. Mas há situações na nossa vida que a nossa fé pode ser abalada, mas não vai perecer, não vai perecer. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, Pedro nos conforta dizendo, se necessário, ou seja, as provações, ela não é uma regra, nos planos de Deus. Mas quando for necessário, por breve o tempo, ou seja, provações não duram a vida toda. Tem um início e também tem o seu fim. Um período necessário para que na agenda de Deus tenha início e fim. Ou seja, Deus permite para nos fortalecer. Isso me lembra aquilo que Tiago vai nos escrever na primeira carta, no seu primeiro capítulo, quando ele vai dizer: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passade por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Uma fé confirmada é aquela que depois dos testes permanece sólida, confiante no cuidado de Deus, porque crê de fato que o Senhor é aquele que cuida, é aquele que sustenta a cada dia. Uma fé confirmada é aquela que aprende com as provas e que nas provas permanece na presença de Deus confiando, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Por isso que Pedro vai dizer que a fé, a aprovação da fé, ela nos leva a algumas atitudes. Ela nos leva a alguma atitude, ou seja, à medida que nós somos fortalecidos, a consequência do nosso fortalecimento na fé é que nós tenhamos pelo menos duas atitudes aqui. Olha o que ele vai dizer no final do verso 7. Essa fé ela é confirmada, ela é preciosa, e ele vai dizer que essa fé, então, uma vez confirmada, uma vez testada e confirmada, ela vai resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Primeiro, ele vai dizer que a confirmação da fé nos levará a louvar a Deus. Segundo, Pedro vai dizer que a confirmação da nossa fé, o fortalecimento da nossa fé, nos fará reconhecer a glória de Deus. E reconhecendo a glória de Deus, nós honraremos a Deus por meio de Jesus Cristo. A sua resposta às provações, de forma perseverante, faz com que você honre a Deus. Faz com que você reconheça a glória de Deus. Faz com que você, de fato, tenha esperança em Deus. Apesar das provações serem dolorosas, pois a expressão aqui contristado significa algo que causa tristeza, elas são necessárias. Ou seja, se necessário, sejais contristado. Se necessário, você sofra, você passe por tristezas. Irmãos, essa fé, por mais
que passemos por momentos dolorosos, se confiamos no Senhor, a nossa vida cristã glorificará a Deus. Ela glorificará a Deus. Uma segunda verdade que eu quero trazer aos irmãos sobre os benefícios da aprovação da fé é que temos a salvação da nossa alma. O que isso significa? Já nesta vida, obtemos o objetivo da nossa fé, a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Hoje, pela fé, já estamos salvos e nada e nem ninguém poderá nos roubar essa alegria. É possível experimentar hoje a alegria da salvação de Deus. É isso que Pedro expressa nos versos 8 e 9. É isso que ele nos ensina. Aquilo que será pleno na eternidade já podemos desfrutar no presente. A antropologia bíblica que não é marcada pela... que a antropologia bíblica, por exemplo, ela vai dizer que a alegria, ou a verdadeira alegria, está nas circunstâncias. Mas nós entendemos que a nossa verdadeira alegria está no Senhor. Está no Senhor. Veja, há uma observação de um estudioso que vai dizer o seguinte: se a antropologia bíblica, que não é marcada pela filosofia grega, entende que o espírito é bom, mas o corpo não, pela teologia e pela escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, entendemos que Pedro ele está falando de algo não transitório, mas está falando de algo eterno. Se Pedro tivesse evitado no presente versículo a palavra alma, falando simplesmente de vossa redenção, haveria um risco ali de um mal-entendido. Porém, Pedro enfatiza o homem como um todo, o ser integral, e não apenas parte dele. Pedro, portanto, nesses dois versos, aponta para uma realidade na vida daqueles que creem em Jesus Cristo, ou seja, esses já podem desfrutar de algo que será pleno no último dia. Nisto exultais, ele está dizendo: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Por que eu exulto? Por que eu me alegro? Porque eu sei qual é o meu fim, eu sei qual é o resultado de tudo isso. E o resultado de tudo isso é a salvação da minha alma, é a salvação eterna, plena em Jesus Cristo. Por isso, nas provações, eu vou me manter firme. Eu não vou desanimar, e quando começar a pairar no meu coração o desânimo, eu busco o Senhor em oração, rogando a Ele que me ajude, para que eu, vencendo o desânimo, eu continue perseverando. Meus irmãos, Pedro nos ensina que as provações elas são benéficas. Deus ele quer nos abençoar por meio das provações. Por isso, eu queria que ao término dessa exposição, você respondesse algumas perguntas a você mesmo. A você mesmo. Como que você tem respondido às provações que você tem passado? Como que está a tua fé? Como que está a sua vida devocional? Como que está a sua vida de oração? Será que você tem pensado só no problema, só nas adversidades, só no seu sofrimento? Ou as provações têm sido para você de fato uma oportunidade de fortalecer a sua fé? O objetivo de Deus com as provações é dar a cada um de nós o fortalecimento. Depois da provação, você vai poder responder que tipo de fé você tem. Será que a nossa fé é uma fé de conceitos ou de vivência com Deus? De vivência com Deus. Com as provações, somos levados a experimentar a salvação já no presente, que será plena no futuro, no último dia. Mas já podemos desfrutar. Não sabemos o que o amanhã nos reserva. Mas de uma coisa eu tenho certeza:
eu e você podemos nos alegrar no presente. Eu e você podemos nos alegrar no presente. Nos alegrar pela salvação eterna em Cristo Jesus. Nos alegrar como filho nós somos pelo nosso Pai. Nos alegrar porque nas provações o Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer nos fortalecer. Em sua comunhão com o Senhor, os crentes podem experimentar isso. Podem experimentar de alguns benefícios da glória futura. Hoje, por exemplo, nós não tivemos a oportunidade de experimentar algo que nos remete à eternidade, que é a Santa Ceia do Senhor. Mas que essa privação alimente o nosso coração para ansiar o dia que vamos estar juntos desfrutando desse momento. Como o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, que haverá um dia em que participaremos juntamente com Ele de uma grande ceia. Que as limitações de algumas coisas seja a oportunidade por ansiarmos cada vez mais a presença do Senhor. Eu quero encerrar com uma frase de Charles Spurgeon, que diz o seguinte: uma fé pequena levará a sua alma para o céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma. Uma fé pequena levará a sua alma para o céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma. Que Deus te abençoe. Que o Senhor fortaleça o teu coração. Que sejamos fortalecidos por Ele. E que nos alegremos. Essa provação é breve. É necessária. Precisamos dela. Precisamos dela sim. Mas ela é breve. Causa tristeza a nós sim. Mas ela é breve. E tem um propósito. Que é o fortalecimento da nossa fé. Diante disso, nos alegremos e desfrutemos da bênção que é de estarmos reunidos com nossos irmãos para juntos louvarmos ao Senhor. Eu quero mais uma vez encerrar, antes de orarmos, encerrando essa noite, o nosso momento de culto ao Senhor. Eu quero novamente cantar com os irmãos o hino ao único. Final do verso de número 8 vai dizer: mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. E cheia de glória, ou seja, crendo, reconhecendo, honrando ao Senhor. Aliás, perdão, o verso 7, que diz: mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A único que é digno de receber a honra e a glória e o poder. Louvemos ao Senhor e depois nós vamos orar, encerrando essa noite, esse momento breve de reflexão da palavra do Senhor. Louvemos ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado
está, ó Rei Jesus, coroado. Está, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Eu quero orar nessa noite e peço a você que está acompanhando que neste momento também curve a sua fronte. Oremos ao Senhor. Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa noite. Somos gratos, ó Deus, pela tua palavra, que nos ensinou, ó Pai, que em meio às provações devemos te louvar. Te louvar, ó Deus, porque sabemos que as provações têm como propósito o fortalecimento da nossa fé. E também, ó Deus, as provações têm como propósito, ó Pai, proporcionarmos para nós, desfrutarmos ainda no presente, os benefícios daquilo que será pleno no dia, que é a salvação da nossa alma. Sabemos, ó Deus, que em Ti nós somos mais que vencedores. Que em Ti, ó Deus, nós podemos, Pai, ter a plena certeza da nossa salvação. Ela não se perde, ela é imperecível, é preciosa. Por isso, ó Deus, ajuda-nos, em meio às provações, honrarmos o Teu santo nome, glorificarmos ao Senhor. Sê conosco, ó Deus. Visita cada filho Teu, abençoe, ó Deus, cada família, assim como o Senhor tem abençoado aqui a minha casa, a minha família. Continua, ó Deus, abençoando o Teu povo, que neste momento, ó Pai, estão acompanhando a transmissão deste culto, ó Deus. Que o Teu Espírito, ó Pai, venha nos fortalecer, nos ensinar. E que nesta semana, mesmo diante de tantas provações, diante das dificuldades, independente de quais sejam elas, que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes, alegres, sabendo que este momento de provação é breve. Logo vamos estar juntos. Logo participaremos, ó Deus, presencialmente no templo do Senhor, de um grande culto de adoração a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos uma semana de bênçãos na Tua presença. Supre o Teu povo, livra o Teu povo de todo mal, guarda as famílias, guarda, Senhor, aqueles que precisam, ó Pai, sair para o trabalho amanhã durante essa semana. Ó Deus Santo, ajude-os, ó Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer, em nome da Primeira Igreja Presbiteriana de Itapevi, eu como pastor da igreja, quero agradecer aos irmãos que, não sendo da nossa igreja, estão acompanhando a nossa transmissão. E assim que possível, queremos convidar você para que esteja junto conosco, adorando ao Senhor na nossa igreja. Deus te abençoe, tenhamos todos uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.